Boa noite, então, mais uma vez. Vamos começar o estudo de hoje, né? Maio de 59, refutação de um artigo de L'Univers. Acho que eu vou começar a leitura, então, e depois, quem quiser, continua. Acho Em ótimo. sua edição de 13 de abril último, traz o jornal L'Univers um artigo de autoria do Abade Chesnel, no qual o problema do espiritismo é longamente discutido. Nós o teríamos deixado sem resposta, como tantos outros aos quais não ligamos nenhuma importância, se se tratasse de uma dessas diatribes grosseiras que revelam de parte de seus autores a mais absoluta ignorância daquilo que atacam. Temos a satisfação de reconhecer que o artigo do Abade Chesnel é redigido com um espírito completamente diferente. Pela moderação e conveniência da linguagem, ele merece uma resposta tanto mais séria quanto o artigo contém um erro grave e pode dar uma ideia muito falsa, quer do espiritismo em geral, quer em particular do caráter e do objetivo da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Eis o artigo na íntegra. Todo mundo conhece o espiritualismo do Sr. Cousin, essa filosofia destinada a substituir pouco a pouco a religião. Sob o mesmo título, hoje possuímos um corpo de doutrinas reveladas que pouco a pouco se vai completando, e um culto realmente muito simples, mas de maravilhosa eficácia, pois que poria os devotos em comunicação real, sensível e quase que permanente com o mundo sobrenatural. Interessante nisso que dá para ver que ele mistura um pouco, né, espiritualismo com o que era o espiritismo. Não, Esse o que culto, eu acho interessante nesses caras, assim, não nele só, né, mas assim, várias vezes eu percebo isso em várias pessoas. Essa filosofia é destinada a tomar o lugar da religião. Uhum, Quer dizer, que eu lembre, pelo que a gente estudou de Cozan, ele não está querendo tomar o lugar da religião, ele só quer colocar as ideias dele. sim, Mas assim, você vê como o ser humano, como a gente, né, muitas vezes a gente reage em oposição sem necessariamente haver uma oposição, né? Quer dizer, a gente, uhum, sei lá, a gente é competitivo, talvez, demais, né? sim, Mas a gente tem que prestar atenção, né? Que é uma reação que eu lembre, Cozan não queria destruir religião nenhuma, ele só queria defender a lógica, a razão, a filosofia, entendeu? O conhecimento do homem. Aí a pessoa, quer dizer, se você está me defendendo uma coisa que eu não defendo, automaticamente você é meu inimigo. sim, É uma lógica binária de dualidade perversa, né? Para sim, você viver dessa maneira, né? verdade. Né? Se você não é amigo, aquele negócio, né? Alguém falou assim, olha, eu não sou seu amigo. Não, então você é meu inimigo. Mas não foi isso que eu disse, entendeu? Uhum. Eu só não sou seu amigo. Eu não disse que eu era seu inimigo, não tenho nada contra você. Essa lógica Sim, binária é bem interessante, sim. né? É. A gente estava falando um pouco disso, né, antes de começar. Acho que nos próximos meses essa ideia vai evoluir bastante, né, essa dualidade. É, vamos lá. Esse culto tem reuniões periódicas, chama de culto, né, iniciadas pela invocação de um santo canonizado. Depois de constatada entre os fiéis a presença de São Luís, rei de França, pedem-lhe que proíba a entrada dos espíritos malignos no templo e leem uma ata da sessão anterior. Então ele está realmente confundindo o espiritualismo com as sessões do Kardec, né? Depois, a convite do presidente, um médium sobe à tribuna, perto do secretário encarregado de anotar as perguntas feitas por um dos fiéis e as respostas ditadas ao médium pelo espírito invocado. A assembleia assiste gravemente e piedosamente a esta cena de necromancia, que por vezes é muito longa, e quando a ordem do dia se esgota, o povo se retira mais convencido do que nunca da verdade do espiritualismo. No intervalo entre duas sessões, cada fiel não se esquece de manter contato assíduo, mas privado, com os espíritos que lhe são mais acessíveis ou mais queridos.
São muitos os médiuns e quase que não existem segredos na outra vida que os médiuns não acabem por penetrar. Uma vez revelados aos fiéis, esses segredos não são subtraídos ao público. A Revue Spiritualiste, que se publica mensalmente com regularidade, não recusa a assinatura aos profanos, e quem quiser poderá comprar os livros que contêm o texto revelado com o seu comentário autêntico. Seríamos levados a crer que uma religião que consiste unicamente na evocação dos mortos é muito hostil à Igreja Católica, que nunca deixou de proibir a prática da necromancia. Mas esses sentimentos mesquinhos, por mais naturais que pareçam, são estranhos, assegura-se, ao coração dos espiritualistas. Eles fazem justiça ao Evangelho e ao seu autor. Reconhecem que Jesus viveu, agiu, falou e sofreu, como contam os nossos quatro evangelistas. A doutrina evangélica é verdadeira, mas essa revelação de que Jesus foi um instrumento, longe de excluir o progresso, deve ser completada. O espiritualismo é que vai dar ao Evangelho a sã interpretação que lhe falta e a complementação de que ele espera 18 séculos. Além disso, quem poderá estabelecer limites ao progresso do cristianismo ensinado, interpretado e desenvolvido tal qual o é pelas almas desprendidas da matéria, estranhas às paixões terrestres, aos nossos preconceitos e aos interesses humanos? O próprio infinito se nos desvala. Ora, o infinito não tem limites e tudo que nos leva a esperar que a revelação do infinito prosseguirá ininterruptamente. À medida que se escoarem os séculos, ver-se-ão revelações acrescidas a revelações sem que jamais se esgotem esses mistérios, cuja extensão e profundidade parece que aumentam à medida que se libertam da obscuridade que até agora os envolvia. Daí resulta como consequência que o espiritualismo é uma religião, porque nos põe em íntima relação com o infinito e absorve, alargando o cristianismo, que de todas as formas religiosas presentes ou passadas é, como facilmente se reconhece, a mais elevada, a mais pura e mais perfeita. Entretanto, engrandecer o cristianismo é tarefa difícil, que não pode ser realizada sem derrubar as barreiras por detrás das quais ele se mantém entrincheirado. Os racionalistas não respeitam nenhuma barreira. Menos ardentes e melhor avisados, os espiritualistas só encontram duas cuja redução lhes parece indispensável, a saber, a autoridade da Igreja Católica e o dogma das penas eternas. Constitui esta vida a única prova que ao homem é dado atravessar? A árvore ficará eternamente do lado em que caiu? O estado da alma após a morte é definitivo, irrevogável e eterno? Não, responde a necromancia espiritualista. Com a morte nada acaba, tudo recomeça. A morte é para cada um de nós o ponto de partida de uma nova encarnação, de uma nova vida e de uma nova experiência. Segundo o panteísmo alemão, Deus não é o ser, mas o eterno vir a ser. Seja Deus como for, para os espiritualistas parisienses, o homem não tem outro destino senão o devir progressivo ou regressivo, conforme seus méritos e obras. A lei moral ou religiosa tem uma verdadeira sanção nas outras vidas, onde os bons são recompensados e os maus punidos, mas durante um período mais ou menos longo de anos ou de séculos, e não por toda a eternidade. O espiritualismo seria a forma mística do erro cujo teólogo é o Sr. Jean Renaud? Talvez. Seria possível ir mais longe e dizer que entre o Sr. Renaud e os novos sectários existe uma ligação mais estreita que a da identidade de doutrinas? Talvez ainda. Mas esta questão, por falta de informações seguras, não será aqui resolvida de maneira definitiva. O que importa, muito mais que o parentesco ou as alianças heréticas do Sr. Jean Renaud, é a confusão de ideias cuja manifestação é o progresso do espiritualismo, e a ignorância em matéria de religião que possibilita tanta extravagância, e a leviandade com que homens, aliás estimáveis, acolhem essas revelações de outros mundos que não possuem nenhum mérito nem mesmo da novidade.
É desnecessário remontar a Pitágoras e aos sacerdotes do Egito para descobrir as origens do espiritualismo contemporâneo. Encontrá-la-emos ao manusear os anais do magnetismo animal. Desde o século XVIII, a necromancia representava um papel importante nas práticas do magnetismo. Vários anos antes que se tratasse dos espíritos batedores na América, certos magnetizadores franceses obtinham, conforme diziam, da boca dos mortos ou dos demônios, a confirmação das doutrinas condenadas pela Igreja, notadamente a dos erros de Orígenes, relativamente à conversão futura dos anjos maus e dos réprobos. Só um minutinho. Esse Orígenes era um teólogo cristão, eu não conhecia, não sabia, que viveu entre 185 e 253 depois de Cristo. Defendeu algumas teses consideradas heréticas, como a criação, a função mediadora do Filho entre Deus e o mundo, a temporalidade das penas infernas, e todos condenadas, todos o que as ideias, que as teses dele foram condenadas naquele de Constantinopla lá, aquela Concílio de Constantinopla, 543, em 543. Entendeu? Tá. Não sei se eu li rápido demais. Não entendi. Tá. Então ele defendeu a criação ab eterna, ou seja, a criação de Deus eternamente, a função mediadora do Filho entre Deus e o mundo, a temporalidade das penas infernais, e todas condenadas em 543 pelo Concílio de Nicéia, não foi o foi de Nicéia. Vamos lá. É preciso dizer também que o médium espiritualista, no exercício de suas funções, pouco difere do sujeito nas mãos do magnetizador, e que o círculo abarcado pelas revelações do primeiro nem mesmo ultrapassa o que limita a visão do segundo. Os ensinamentos que a curiosidade pública obtém em assuntos privados, por meio da necromancia, em geral, nada ensinam além daquilo que já é sabido. A resposta do médium espiritualista é obscura nos pontos em que nossas pesquisas pessoais não puderam esclarecer. É claro e preciso naquilo que nos é bem conhecido, e emudece em relação a tudo quanto escapa aos nossos estudos e esforços. Numa palavra, parece que o médium tem uma visão magnética de nossa alma, mas não descobre nada além do que nela encontra já escrito. Esta explicação, que parece muito simples, está entretanto sujeita a graves dificuldades. Com efeito, ela supõe que uma alma naturalmente possa ler no fundo de outra alma, sem o auxílio de sinais e independentemente da vontade daquele que se tornaria, para o primeiro que chegasse, um livro aberto e perfeitamente legível. Ora, os anjos bons ou maus não possuem naturalmente esse privilégio, nem quanto a nós, nem nas relações diretas que mantêm entre si. Só Deus penetra imediatamente os espíritos e perscruta o íntimo dos corações mais obstinados, fechados à sua luz. Se os mais estranhos fatos espiritualistas que se contam são autênticos, é então necessário recorrer a outros princípios para explicá-los. Geralmente esquecemos que os fatos se referem a um assunto que preocupa fortemente o coração ou a inteligência, que provocou longas pesquisas e sobre o qual frequentemente falamos fora do âmbito espiritualista. Nessas condições, que não devem ser postas de lado, um certo conhecimento das coisas que nos interessam não ultrapassa em nada os limites naturais do poder dos espíritos. Bom, está terminando aqui a carta. Seja como for, no espetáculo que hoje nos oferecem, não há mais que uma evolução do magnetismo que se esforça por tornar-se uma religião. Sob a forma dogmática e polêmica que deve ao Sr. Jean Reynaud, a nova religião incorreu na condenação do Concílio de Périgord, cuja autoridade, como todos se recordam, foi gravemente negada pelo culpado. Na forma mística que hoje toma Paris, merece ela ser estudada ao mesmo como um sinal dos tempos em que vivemos. O espiritualismo já aliciou um certo número de homens, entre os quais alguns são honrosamente conhecidos no mundo.
Esse poder de sedução que ele exerce, o progresso lento, mas ininterrupto que lhe é atribuído por testemunhos fidedignas, as pretensões que alardeia, os problemas que apresenta, o mal que pode fazer às almas, eis sem dúvida muitos motivos reunidos para atrair a atenção dos católicos. Tomemos cuidado para não emprestarmos à nova seita mais importância do que ela merece. Mas a fim de evitar os exageros que tudo ampliam, não caiamos na mania de tudo negar ou amesquinhar. Não vou ler isso aqui, não. Tá em latim aqui. Tá uma É. citação. Todo mundo já entendeu. É. Bom, Agora é que Kardec, né? Kardec. Mas quem quiser continuar, eu só ia comentar, né? Olha como é ruim para a doutrina, né? Ela ser confundida com religião, né? Com toda essa confusão que esse homem fez aí, né? Olha como as pessoas olham de forma diferente, né? Justamente com esse Até olhar de hoje, né? disputa. Hein? Até hoje. Outro dia eu estava batendo papo com uns amigos meus, aí começamos a conversar, uma me fez uma pergunta, espírita, né? Aí eu respondi, aí eles gostaram, ficamos mais de 1 hora conversando. E assim, Uhum. você nota que pelas perguntas, todos aqueles preconceitos que criaram, pessoas que não conhecem o espiritismo, entendeu? E na medida que as pessoas começam a entender a teoria né, a moral da liberdade, né, Sim. autônoma, tudo isso, as pessoas ficam assim admiradas, entendeu? Sim. Meu Deus, aí nunca imaginei, não, porque fulano faz isso, faz aquilo, fala isso, faz aquilo. E aí você também percebe que tem muita coisa que vem dos centros espíritas da gente, né? Sim. Todos aqueles dogmas que os espíritas criaram, que foram, né, da adulteração, eu contei para eles da adulteração, aí você nota como confusa é a coisa, entendeu? Para quem é de Uhum. fora e para quem é espírita no centro espírita. Sim. Falta estudo, a verdade é essa. Falta. Falta muito estudo para as pessoas. E não é só no espiritismo, não, é em diversas práticas. As pessoas falam sem saber do que estão falando, entendeu? Uhum. Desconhecendo fatos, indo contra, afirmando que a teoria é uma coisa e é outra, completamente diferente. Sim. É, Sim. infelizmente, é geral isso. Interessante notar também, né? Só ia falar rapidinho. Como todos esses assuntos estavam muito em voga naquela época, né? Você vê, ele fala que de magnetismo, de espiritualismo, estava tudo ali borbulhando e de repente apagou e a gente não, até agora há pouco não sabia, né, disso tudo. Muito interessante. Essa É. parte de São João que ele cita da Bíblia, eu acho que é da Bíblia, né? Estava em latim e em português é assim, ó. Não acreditem pelo Espírito, mas teste os Espíritos se eles são de Deus, porque Hum, muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Tanto que tem uhum, uma palavra que chama pseudoprofeto, né? é, verdade. Maravilha. Quem quer continuar aí? Posso ler um pouco. Tá. Minha versão é outra, né? Mas é Sim. semelhante. Senhor Abade, o artigo que publicastes no Universe concernente ao Espiritismo contém vários erros que importa retificar e que provém, sem dúvida, de um estudo incompleto da matéria. Para refutá-los todos, seria preciso retomar desde o alicerce todos os pontos da teoria, assim como os fatos que lhe servem de base. E é o que não tenho nenhuma intenção de fazer aqui. Limito-me aos pontos principais. Desejais reconhecer que as ideias espíritas recrutaram um certo número de homens honrosamente conhecidos no mundo. Esse fato, cuja realidade ultrapassa, sem dúvida, de muito o que credes, desculpe, merece incontestavelmente a atenção de todo homem sério, porque tantas pessoas eminentes, pela sua inteligência, seu saber e sua posição social, não se apaixonariam por uma ideia despida de todo fundamento.
A conclusão natural é que, no fundo de tudo isso, deve haver alguma coisa. Objetareis, sem dúvida, que certas doutrinas, metade religiosas, metade sociais, encontraram nesses últimos anos sectários nas próprias classes da aristocracia intelectual, o que não lhes impediu caírem no ridículo. Os homens de inteligência podem, pois, se deixar seduzir-se por utopias. A isso respondo que as utopias não têm senão um tempo. Cedo ou tarde, a razão lhes faz justiça. Ocorrerá o mesmo com o Espiritismo. Se for uma verdade, ele triunfará de todas as posições, de todos os sarcasmos, direi mesmo de todas as perseguições, se as perseguições fossem ainda do nosso século. E os detratores o serão às suas expensas. Seria bem preciso que, bom grado, mau grado, os opositores o aceitassem, como aceitaram tantas coisas, contra as quais haviam protestado, supostamente em nome da razão. O Espiritismo é uma verdade? O futuro julgará. Já parece prenunciar pela rapidez com a qual essas ideias se propagam. E notai bem que não é na classe ignorante e iletrada que elas encontram adeptos, mas, bem ao contrário, entre as pessoas esclarecidas. Há ainda de se anotar que todas as doutrinas filosóficas são obras de homens com pensamentos maiores ou menores, mais ou menos justos. Todas têm um chefe, ao redor do qual se agrupam outros homens, partilhando a mesma maneira de ver. Qual é o autor do Espiritismo? Quem é aquele que imaginou essa teoria, verdadeira ou falsa? Procurou-se coordená-la, formulá-la, explicá-la, é verdade. Mas a ideia primeira, quem a concebeu? Ninguém, ou, por melhor dizer, todo mundo, porque cada um pôde ver, e aqueles que não viram foi porque não quiseram ver, ou quiseram ver à sua maneira, sem sair do círculo de suas ideias pré-concebidas, o que fez com que vissem mal e julgassem mal. O Espiritismo decorre de observações que cada um pode fazer, que não são nenhum privilégio para ninguém. É o que explica sua irresistível propagação. Não é o produto de nenhum sistema individual. E é isso que o distingue de todas as outras doutrinas filosóficas. Essas revelações do outro mundo não têm mesmo, disse-lhes, o mérito da novidade. Seria, pois, um mérito apenas a novidade? Quem jamais pretendeu que fosse uma descoberta moderna? Essas comunicações, sendo uma consequência da natureza humana e ocorrendo por uma vontade de Deus, fazem parte das leis imutáveis pelas quais rege o mundo. Elas, pois, devem existir desde que há homens na terra. Eis porque não encontraram na mais alta antiguidade e em todos os povos, na história profana, como também na história sacra. A antiguidade e a universalidade dessa crença são argumentos em seu favor. Tirar dela uma conclusão desfavorável seria falta de lógica, antes de tudo. Dissestes, em seguida, que a faculdade dos médios difere pouco da dos sujeitos na mão do magnetizador. Dito de outro modo, do sonâmbulo, mas admitamos mesmo uma perfeita identidade. Qual pode ser a causa dessa admirável clarividência sonambúlica? Clarividência que não encontra obstáculo, nem na matéria, nem na distância, que se exerce sem o concurso dos órgãos da visão. Não é a demonstração mais patente da existência e da individualidade da alma, pivô da religião? Se eu fora padre e quisesse, num sermão, provar que há em nós outra coisa além do corpo, demonstrá-lo-ia de modo irrecusável, pelos fenômenos do sonambulismo natural ou artificial. Se a mediunidade não é senão uma variedade do sonambulismo, seus efeitos não são menos dignos de observação. Nela encontraria uma prova a mais em favor de minha tese.
e dela faria uma nova arma contra o ateísmo e o materialismo. Todas as nossas faculdades são obras de Deus. Quanto maiores e maravilhosas... Um minutinho só. Desculpe, a alerta aqui dela, ela fala sem parar. Vou retomar. Se a mediunidade não é senão uma variedade de sonambulismo, seus efeitos não são menos dignos de observação. Nela encontraria uma prova a mais em favor de minha tese, e dela faria uma nova arma contra o ateísmo e o materialismo. Todas as nossas faculdades são obras de Deus. Quanto maiores e maravilhosas, mais atestam seu poder e sua bondade. Para mim, que durante 35 anos fiz o sonambulismo um estudo especial, e nele fiz um não menos aprofundado de todas as variedades de médium. Digo como todos aqueles que não julgam pela visão de uma única face, que o médium é dotado de uma faculdade particular que não permite confundi-lo com o sonâmbulo, e que a completa independência de seu pensamento está aprovada por fatos da última evidência, para qualquer que se coloque nas condições requeridas para observar sem parcialidade. A abstração feita das comunicações escritas, qual é o sonâmbulo que jamais fez jorrar um pensamento de um corpo inerte? Que produziu aparições visíveis e mesmo tangíveis, que pode manter um corpo pesado no espaço sem ponto de apoio. Foi por um efeito sonambúlico que um médium desenhou há 15 dias em minha casa, na presença de 20 testemunhas, o retrato de uma jovem morta há 18 meses e que jamais conhecera, retrato reconhecido pelo pai presente à sessão. Foi por um efeito sonambúlico que uma mesa respondeu com precisão às perguntas propostas e mesmo a perguntas mentais. Seguramente, admitindo-se que o médium esteja num estado magnético. Parece-me difícil acreditar que a mesa seja sonâmbula. Disseste que o médium não fala claramente, senão de coisas conhecidas. Como explicar o fato seguinte, e sem outros do mesmo gênero que se reproduziram muitas vezes, e de meu conhecimento pessoal? Um de meus amigos, muito bom médium, escrevente, perguntou a um espírito se uma pessoa que ele perdeu de vista há 15 anos está ainda nesse mundo. Sim, ele vive ainda, respondeu-lhe. Ele mora em Paris, em tal rua e tal número. Ele foi e encontrou a pessoa no endereço indicado. Foi ilusão? Seu pensamento poderia sugerir-lhe essa resposta? Se em certos casos as respostas podem concordar com o pensamento, é racional concluir disso que seja uma regra geral? Nisso, como em todas as coisas, os julgamentos precipitados são sempre perigosos, porque podem ser desmentidos pelos fatos que se observam. De resto, Sr. Abade, minha intenção não é fazer aqui um curso de espiritismo, nem discutir-lhe o erro nem a verdade. Ser-me-ia preciso, como disse sempre, lembrar os inumeráveis fatos que citei na Revista Espírita, assim como as explicações que lhe dei em meus escritos. Chego, pois, à parte de vosso artigo, que me parece a mais grave. Intitulaste vosso artigo Uma Religião Nova em Paris. Supondo que tal fosse com efeito o caráter do Espiritismo, haveria aí um primeiro erro, tendo em vista que está longe de circunscrever a Paris. Ele conta vários milhões de adeptos espalhados nas 5 partes do mundo, e Paris não lhe foi o foco primeiro. Em segundo lugar, é uma religião? Tratarei de mostrar o contrário. O Espiritismo funda-se sobre a existência de um mundo invisível, formado por seres incorpóreos que povoam o espaço e que não são outros senão as almas daqueles que viveram na Terra ou em outros globos, onde deixaram seu envoltório material. São esses seres aos quais demos, ou melhor,
que se deram o nome de espíritos, esses seres que nos rodeiam sem cessar, exercem sobre os homens, com seu desconhecimento, uma grande influência. Eles desempenham um papel muito ativo no mundo moral e até um certo ponto no mundo físico. O espiritismo está, pois, na natureza e pode-se dizer que uma certa ordem de ideias é uma força, como a eletricidade, e uma outra sob outro ponto de vista, como a gravidade universal é uma outra. Ele nos revelou o mundo dos invisíveis, como um microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, que não supunhamos. Os fenômenos dos quais esse mundo invisível é a fonte deveram se reproduzir e são produzidos em todos os tempos. Eis porque a história de todos os povos os menciona. Unicamente em sua ignorância, os homens atribuíram esses fenômenos a causas, mais ou menos hipotéticas, e deram, sob esse aspecto, um livre curso à sua imaginação, como fizeram com todos os fenômenos cuja natureza lhes era imperfeitamente conhecida. O Espiritismo, melhor observado depois que foi vulgarizado, vem lançar a luz sobre uma multidão de questões, até aqui insolúveis ou mal resolvidas. Seu verdadeiro caráter é, pois, o de uma ciência e não de uma religião. E a prova disso é que conta entre seus adeptos com homens de todas as crenças, e que por isso não renunciaram às suas convicções. Os católicos fervorosos, que não praticam menos todos os deveres de seu culto, protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e até budistas e brahmanes. Há de tudo, exceto materialistas e ateus, porque essas ideias são inconcebíveis com as observações espíritas. O espiritismo repousa, pois, sobre princípios gerais independentes de todas as questões dogmáticas. Ele tem, é verdade, consequências morais, como todas as ciências filosóficas. Essas consequências estão no sentimento do cristianismo, porque o cristianismo de todas as doutrinas é a mais clara, a mais dura, e é por essa razão que de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos são os mais aptos a compreendê-lo em sua verdadeira essência. O Só um espiritismo não é, minutinho, pois, só, só um tal. minutinho. Aí ele fala o cristianismo é a mais esclarecida, a mais pura, pura de pureza, ou mais dura, que você leu. Eu li pura. A mais pura, pura de pureza, né? É pura. Ah, entendi dura. Aí eu falei, nossa, é muito diferente Não, pura de desculpa aí a dura. leitura. Não, é pura. Não, desculpa também. Então tá ótimo, Tranquilo. tranquilo. É a mais clara, a mais pura, e é por essa razão que de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos são os mais aptos a compreendê-lo em sua verdadeira essência. O espiritismo não é, pois, uma religião de outro modo, de uma religião. De outro modo, teria seu culto, seus templos, seus ministros. Cada um, sem dúvida, pode se fazer, uma religião de suas opiniões, interpretar ao seu gosto as religiões conhecidas. Mas daí a construção de uma nova igreja, creio que seria imprudente dar-lhe a ideia. É isso aqui que está escrito. Em resumo, o Espiritismo se ocupa com a observação dos fatos, e não com as particularidades de tal ou tal crença, da procura das causas, de explicações que esses fatos podem dar de fenômenos conhecidos, na ordem piorai como na ordem física, e não impõe mais um culto aos seus adeptos do que a astronomia impõe o culto dos astros, nem a pirotecnia o do fogo. Bem mais, do mesmo modo que o sabeísmo nasceu da astronomia mal compreendida, o espiritismo mal compreendido na antiguidade foi a fonte do politeísmo. Hoje, que graças às luzes do cristianismo podemos julgá-lo mais sadiamente, nos põe em guarda contra o sistema
errôneos, frutos da ignorância, e a própria religião pode nele aurir a prova palpável de muitas verdades contestadas por certas opiniões. Eis porque, contrariamente à maioria das ciências filosóficas, um dos seus efeitos é o de conduzir as ideias religiosas àqueles que se desviaram por um ceticismo exagerado. A sociedade da qual falais definiu seu objetivo por seu próprio título, o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Não se parece com nada de uma seita. Tem-lhe tão pouco caráter que seu regimento lhe interdita ocupar-se de questões religiosas. Ela está alinhada na categoria de sociedades científicas, porque, com efeito, seu objetivo é estudar e aprofundar todos os fenômenos que resultam das relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Ela tem seu presidente, seu secretário, seu tesoureiro, como todas as sociedades. Não convida o público às suas sessões. Ali não se faz nenhum discurso, nem nada que tenha o caráter de um culto qualquer. Ela procede aos seus trabalhos com calma e recolhimento. Primeiro, porque é uma condição necessária para as observações. Segundo, porque sabe o respeito que se deve àqueles que não vivem mais na Terra. Chama-os em nome de Deus, porque crê em Deus, em seu todo-poder, e sabe que nada se faz nesse mundo sem a sua permissão. Abre a sua sessão por uma chamada geral aos bons espíritos, porque, sabendo que há os bons e maus, prende-se que estes últimos não venham misturar-se fraudulentamente às comunicações que recebem e induzi-la em erro. O que isso prova? Que não somos ateus, mas isso não implica de nenhum modo que sejamos religiosos. É do que deveria convencer-se a pessoa que vos narrou, o que se faz entre nós. Se ela tivesse seguido nossos trabalhos e se, sobretudo, julgasse menos levianamente, e talvez com espírito menos prevenido e menos apaixonado. Os fatos protestam, pois, por si mesmo, contra a qualificação de nova seita que deste à sociedade, por falta, sem dúvida, de melhor conhecê-lo. Terminai vosso artigo chamando a atenção dos católicos para o mal que o espiritismo pode fazer às almas. Se as consequências do espiritismo fossem a negação de Deus, da alma, de sua individualidade depois da morte, do livre-arbítrio do homem, das penas e das recompensas futuras, seria uma doutrina profundamente imoral. Longe disso, ele prova, não pelo raciocínio, mas pelos fatos, essas bases fundamentais da religião, da qual o mais perigoso inimigo é o materialismo. E faz mais, por suas consequências, ensina a suportar com resignação as misérias desta vida. Acalma o desespero, ensina os homens a se amarem como irmãos, segundo os divinos preceitos de Jesus. Se soubesseis como eu, quantos incrédulos endurecidos conduziu, quantos arrancou de vítimas ao suicídio pela perspectiva da sorte reservada àqueles que abreviam sua vida, contrariamente à vontade de Deus. Quantos ódios acalmou e aproximou inimigos. Está aí o que chamais fazer mal às almas? Não, não podeis pensar assim, e apraz-me crer que, se o conhecesse melhor, julgá-lo-ia de outro modo. A religião, direis, pode fazer tudo isso. Longe de mim contestá-lo, mas crede que teria sido mais feliz para aqueles que ela encontrou rebeldes, seres que permaneceram numa incredulidade absoluta? Se o espiritismo disso triunfou, se tornou claro o que era obscuro, evidente o que era duvidoso. Onde está o mal? Para mim, digo que, em lugar de perder as almas, ele as salvou. Allan Kardec. Boa resposta, Legal. né? Bom, legal essa frase aqui, né, que ele falou.
Acreditais que, aqui está um pouco diferente, acreditais que para aqueles que ele encontrou rebeldes teria sido melhor que continuassem numa incredulidade absoluta, né? E aí tudo isso me fez pensar, né? O quanto o movimento espírita hoje deveria voltar, né? Voltar, pegar a revista espírita, que hoje está disponível para todo mundo estudar, e cair em cima disso, né, de cabeça, porque para fazer essa crítica, né, essa análise, por que que a gente está tão distante? Por que que isso aqui que Kardec estudou e defendeu tanto como uma ciência, por que que a gente está tão diferente disso, né? Porque, você vê, hoje o movimento espírita, ele está assim, né? Ele encontra aquela pessoa que é rebelde, vai? Aquela pessoa que está chateada com a vida, e muitas vezes a mensagem que ela ouve é uma coisa que deixa ela mais inconformada ainda, né? Que reforça o sentimento de dívida, de estar pagando alguma coisa, É. né? Ela não é consolador, né? Não, Não perdeu traz totalmente. consolo. Não é? Eu já Saber que tinha visto. você não tem uma oportunidade, a sua oportunidade de se melhorar numa próxima vida, ela é abandonada porque você vai voltar para pagar aquilo que você fez de errado, né? Isso não é Sim, consolador, sim. né? Isso é uma ilusão. É um E aí, discurso que é vazio, né? sim. E aí a gente volta naquele problema, né? Hoje eu não consigo falar com uma pessoa. Acho que minha câmera travou. Mas Sim. ainda bem que a minha cara não estava muito feia. Eu não consigo falar com uma pessoa que não seja espírita, né? Ou adepta. Eu não consigo falar de espiritismo sem falar, mas ó, eu não estou querendo te converter, porque espiritismo não é uma religião, tá? Eu só estou te mostrando aqui uma filosofia, uma coisa que foi estudada no passado, naturalmente, né? É que eu acho que a gente não tem que entrar com o espiritismo em momentos específicos. A gente tem que usar ele no dia a dia, entendeu? Eu Uhum, canso de trazer conceitos espíritas nas minhas falas sem citar o espiritismo. é, E as pessoas aceitam bem, entendeu? uhum, Elas aceitam bem. Eu não preciso dizer assim, não, isso aí é espírita. Aí elas verdade. concordam com conceitos que são espíritas e nem imaginam, entendeu? E não precisa ser. Desde que a pessoa raciocine, né? Use a lógica, compreenda as coisas de uma maneira lógica, dentro das leis de Deus, né? Ela consegue aprender alguma coisa para seguir adiante, né? Que a gente não traz verdades, né? A gente traz um raciocínio, uma maneira de pensar. Sim, E a gente mesmo está aprendendo. sim. Voltei. Voltou? É, Nossa. eu não entendi muito bem por que que o Abade usa tanto o espiritualismo em vez de falar o espiritismo. Segunda coisa, eu não entendi muito bem quem que era o senhor Jean Renault, porque ele fala Jean É, Renault, ele era alguém da sociedade ou vocês não sabem? Era? Devia não ser, sei. né? Era um Devia ser cara da alguém que sociedade, estava lá, mas ou em alguém da outro sociedade grupo. de. Então, porque me parece esse senhor que é o Abade, ele não conhece. Então, me parece que ele ouviu falar desse senhor Jean Renault, o que que é, não é? Sim. Assim que eu entendi. Por isso que o Kardec sentiu com vontade de responder a carta, porque parece que é só um artigo de uma revista, não é bem uma carta para a sociedade espírita, né? Sociedade parisiense lá. Sim. Ele é uma carta para essa revista, é um artigo do, do, do universo, né? É. Hum? Eu acho que ele aproveitou a carta para esclarecer alguns equívocos que, me parece, eram muito comuns vindo dos religiosos, né? Assim como hoje em dia existem vários equívocos, né?
Esse A gente Jean fala. Renault é um filósofo também. Sim. Bom, Tentando. eu não li sobre ele, mas eu achei engraçado, assim, engraçado no sentido, sim, achei curioso, né? Que ele falou muito sobre o espiritualismo, mas tudo focado, tudo ele falou do espiritismo, e não do espiritualismo, né? É que eu acho o seguinte, a gente sabe que na época 80% dos espíritos estudaram o espiritualismo racional, né? Então isso É, era uma coisa muito ligada. E aí você tem muita gente discutindo o espiritismo, tendo por base a filosofia espiritualista racional, do espiritualismo é, racional, entendeu? Então acho que isso sim, daí pode ter se confundido. Nada mais diferente do que é, isso. sim. E aí se Deve ser. confundiu. E, e outra coisa também, e parece que ele ouviu dizer de alguém, né? Não parece que ele leu, por exemplo, o Livro dos Espíritos, porque senão não falaria Não, tudo não isso que ele leu. Ele falou, não né? leu, não É, compareceu, não parece. é, Ele tirou conclusões por depoimento de terceiros. Leviandade, exato. né? Mas Que assim, É, leviandade Kardec foi ele não, até, como ele foi educado, ele não foi agressivo, né? Sim, Ele foi não, educado e falou um monte de equívoco, um monte de coisa sim. que não dão certas. Aí Kardec Uhum. pegou algumas principais e desmontou, né? Principalmente aquela que é uma seita, uma religião. Desmontou, falou, não é nada disso. Ponto. Sim. Tá aqui, ó, apresentado com lógica. aqui, Uhum. ó. O senhor Jean Renault, ele escreveu um livro chamado Terra e Céu, em 1854. Foi o livro mais importante dele e propõe o princípio da pré-existência do homem e sua sobrevivência em outros astros. Ele tomou grande liberdade no contexto religioso da época e reviveu uma certa imagem do druidismo, redefiniu a oposição entre anjos e demônios e rejeitou o dogma de penas eternas. Um concílio de bispos reunidos em Périgord condenou seu livro, que permanece até hoje uma curiosidade filosófica e literária. Uhum. Também ele propôs a reencarnação, por isso que ele fala tanto dele, e ingressou no index dos livros proibidos. Allan Kardec reconheceu como um precursor das ideias espíritas, acho que é por causa da reencarnação, né? É. Então ele faz uma comparação das ideias do Renault em 1854 com as ideias que o Kardec trouxe do espiritismo, né? As Sim. ideias que o Kardec mostrou nas conclusões das conversas com esses espíritos. Então acho que é essa comparação que ele quer fazer. Interessante, Ou né? Sim. então ele leu algum material desse Jean Renault, né? O Abade. Sim, ele Pode tem ter lido vários algum livros. material dele e aí misturou a confusão toda, né? Algo Só Sim. que esse parecido. Terra e Céu era proibido, então acho que ninguém lia, né? Não podia ler na Não, é época. proibido. Não, estava na lista de livros. Não é que era É, proibido. As pessoas não podiam sei, ler, né? não sei. Quem era da Igreja Católica é que não podia ler. Eles não Aqui, ó. queimaram as obras. Ela era essas livros proibidos, esse índice, era uma lista de publicações consideradas uma heresia eclesiásticas. A primeira versão do IDEX foi promulgada pelo Papa em 1559. Então era uma coisa que era proibida pela Igreja. Sim, Entendi. mas não Sim. era legalmente. Não. Na Espanha, os livros foram É, queimados, inclusive os livros espíritas, né? Foram sim, queimados na Espanha. E aquela história das fogueiras de madrugada, não sei o sim. quê, a igreja queimou, né? Isso naquela época de Kardec. Você teve Uhum. isso daí em torno daquilo, mas no resto não. Você estava no iluminismo, né? Você tinha a igreja tinha muito poder, mas nem em todo lugar ainda era um poder, eu acho. 1500 era, mas 1700, não. 1800 não era mais um poder, como se diz, soberano, né? Que Uhum. eles mandavam e todo mundo fazia. Os governos, quero dizer, né? Já era uma coisa que estava perdendo espaço, né? Sim. Sim.
Do que eu lembro, né? Uhum. Sim, É legal essa carta de Kardec, explicando. legal. Ele fala muito da questão da religiosidade, né? Da questão de que o Espiritismo não é uma religião. De forma muito contundente dessa vez aqui, né? Não, não achei contundente, não. Eu achei de forma bem precisa, né? Ele Sim, é coloca isso que eu quis dizer. argumentos que não tem rito, não tem isso, não tem aquilo, não age dessa maneira. Não são pessoas que são ignorantes, muito pelo contrário, são pessoas letradas que estão Uhum. seguindo a gente. A gente não está só em Paris, já se conta aos milhões as pessoas que estudam o Espiritismo. Aí você Sim, começa, né? Então, ele sim. foi muito preciso, Kardec, né? Nossa, você vê, né? Tá, tal é o fato de como se transformou em religião, né, o movimento espírita, que hoje você não tem. É raríssimo você ver alguém como, por exemplo, a Ariane é católica, se diz católica, vai na igreja, mas está estudando o espiritismo. No movimento espírita só existe espírita, né, hoje em dia. Sim. É dificílimo. Isso é interessante que ele falou ali, né? De que É? você tinha várias religiões que estudavam o Espiritismo. Sim, Israelitas, muçulmanos, todos estudavam. E se quiserem ficar com sua crença, podem ficar. sim. Né? Porque você vê, longe de ir contra, ele dá a base. Mas é Ele justamente isso. É o que a gente estava falando no começo, lembra? A é, gente não joga contra ninguém. é, Não faz sentido você ter uma reação, digamos assim, de repulsa ou de combate. O espírita não faz sentido isso. sim. A gente é muito mais de cooperação, de trabalhar junto, de aceitar o outro como ele é, entendeu? Do Uhum, que as religiões todas são. sim. E a gente, inclusive, não é ateu, né? A gente Uhum, não é ateu, a gente acredita na espiritualidade. sim. É da É nossa isso mesmo. maneira, né? Científica, filosófica, mas a gente Aqui ele, acredita, né? aqui ele fala, né? O Espiritismo conta com todas as religiões. A prova disso é que homens de todas as crenças se reúnem, que nem por isso renunciam às suas convicções, como católicos, protestantes, israelitas, muçulmanos, budistas e tal. Há de tudo, exceto materialistas e ateus, porque essas ideias são incompatíveis com as observações espíritas. Ou seja, para você, pelas observações espíritas, a gente não pode ser materialista completamente como era nessa época, muitos, nem ateu, não acreditar em Deus, acreditar como ele é soberano, né? O espiritismo, ele é independente de toda a questão dogmática, mas, É, ele se edifica, tem como base a doutrina cristã, né? O cristianismo. A doutrina, não os dogmas. Por ela ser mais pura e mais esclarecida. Então, ela é mais apta para compreender a verdadeira essência do espiritismo, Uhum, justamente. pelo que eu entendi, né? Pelo que eu sim, entendi. sim. Isso aí. Então, é importante a gente sempre lembrar que o espiritismo é ciência filosófica com consequência moral, É. né? Isso é o mais importante. Uhum, legal. Eu estava lendo aqui, eu já vi que aí o Abad fez uma réplica que foi publicada. Eles publicaram essa réplica de Kardec, né? E o Abad também fez uma réplica na mesma revista, né? Foi publicado. Aí em julho ele volta para responder de novo o Abad. Então, em julho já tem coisa Uhum. interessante, Tá. né? Então o Abad vai responder, ele vai publicar o que o Abad pôs e vai retrucar. O Abad como é que é? O Abad replica. Eles publicam na próxima edição do Universo a resposta de Kardec e uma réplica do Abad. Aí Kardec pega na Ah, Revista legal. Espírita e replica de novo, né?
Porque o cara continua insistindo que é religião, sim. Assim, eu acho assim, a gente tem que pensar o seguinte, aquilo que o nosso entendimento, deixa eu ver se eu consigo colocar, quando a gente, como assim, a forma como a gente entende o mundo e aceita o mundo e pensa o mundo, chama do que você quiser, influencia na forma como você age no mundo, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você tem ideias curtas, apegadas e que elas se encerram bruscamente com uma aceitação assim dogmática, né, vamos dizer assim, onde você não pensa, tudo mais, você tende a não ser uma pessoa que discute muito, que debate muito com lógica, né? Você não tem apego pela verdade no sentido da lógica, de você querer discutir e entender a verdade, qual seria ela, onde é que ela está escrita, questionar tudo que você vê. Não, eles só querem questionar o que é contra eles, ou que eles não entendem e acham que é contra eles. Né? Porque você não pode dizer que o espiritismo é contra o católico. Eles é que dizem que é contra o católico. Né? Então, o espiritismo não se diz contra nenhuma religião. Muito pelo contrário. Ele aceita em seu seio todas as religiões. Ele não olha para a questão religiosa. Para ele não existe a questão religiosa. Se você quiser estudar, vem estudar. Pô. Isso daí. Mas aí, quando você é uma pessoa... Nós, né? Vamos falar de nós. Nós, quando a gente encontra uma barreira de algo que a gente não entende, ou a gente não discute aquilo, entendeu? No primeiro momento, vamos dizer assim, de impacto, ou a gente não discute, ou a gente reage contra, né? E na medida que a gente vai adquirindo conhecimento, o que a gente faz? A gente começa a reconsiderar algumas coisas. E aí, talvez, numa outra oportunidade que aconteça a mesma coisa, talvez você não reaja, né? Talvez você comece a ficar calado, a ouvir, a pensar. Não, você começou. Isso todos nós somos assim. Não só os espíritas e os católicos. O ser humano é assim. Onde a gente sabe muito, a gente tem uma opinião e chega um certo momento que você, mais cedo ou mais tarde, dependendo de quem você seja, de como você pensa, que você vai se abrir à discussão, ao debate, à busca da verdade. Né? Porque isso está dentro de nós. Né? Enquanto você não encontra aquilo que está dentro de você, eu acredito que a gente se sente na obrigação de ir atrás do que é isso que está dentro de mim, entendeu? A gente não sabe o que é. Né? E essa busca faz com que a gente, em diferentes momentos, tenha reações diferentes. Se é uma coisa que desmonta o que eu acredito, talvez, né, aí eu me deixo levar pelas emoções e me sinto agredido, emocionado. E essa emoção faz com que eu reaja irracionalmente. Né? É irracional. O que não quer dizer que depois eu não pense. Ou seja, o ser humano é assim. Né? O nosso grau de evolução é que faz com que a gente mude. Mais aqui fica melhor, ali continua ruim, e continua irracível. Do outro lado, você vira uma mula chutante, né? Sai batendo em todo mundo. Então, a gente está evoluindo. Todos nós estamos evoluindo. Sim. Mas os espíritas, o espiritismo não pode ser acusado de ser irracível, de ser negativo, de ser competitivo, que ele não é nada disso. Sim. E isso aí o espiritismo não é. Legal. Vamos ler esse último artigo, então, da revista, Pra que é o acabar, né? aforismo. Aforismos espíritas? Isso. Para encerrar, né? Acho que eu leio. Tá. Acho que é pequeno. Uhum. Aforismos espíritas e pensamentos destacados. Quando quiserdes estudar a aptidão de um médium,
Não evoqueis à primeira vista, por seu intermédio, qualquer espírito, porque não foi dito que o médium esteja apto a servir de intérprete a todos os espíritos, e que os espíritos levianos podem usurpar o nome daquele que chamais. Evocai de preferência seu espírito familiar, porque este virá sempre. Então o julgareis por sua linguagem e estareis em melhor condição de apreciar a natureza das comunicações que o médium recebe. Interessante isso, né? Uhum. Faz sentido, né? Sim, Chama quem você conhece, porque aí você reconhece mais facilmente sim, as ideias dele, né? Interessante o conselho. é Os verdade. espíritos encarnados agem por si mesmos, segundo sejam bons ou maus. Podem agir também sob o impulso de espíritos não encarnados, dos quais são os instrumentos para o bem ou o mal, ou para o cumprimento de acontecimentos. Assim, com o nosso desconhecimento, somos os agentes da vontade dos espíritos por aquilo que se passa no mundo, ora no interesse geral, ora no interesse individual. Assim, encontramos alguém que é causa para que façamos ou não façamos alguma coisa. Cremos que seja o caso que nolo envia, ao passo que, o mais frequentemente, são os espíritos que nos impelem um contra o outro, porque esse reencontro deve conduzir a um resultado determinado. Os espíritos encarnando-se em diferentes posições sociais são como atores que, fora da cena, se vestem como todo mundo, e na cena revestem todas as roupas e desempenham todos os papéis, desde rei ao de trapeiro. Há pessoas que não temem a morte, que a afrontam 100 vezes e que experimentam um certo medo da obscuridade. Não tem medo de ladrões e, todavia, no isolamento do cemitério, na noite, tem medo de qualquer coisa. São os espíritos que estão perto deles e cujo contato produz sobre eles uma impressão e, por consequência, um medo do qual não se rendem conta. Só um comentário aqueles espíritos encarnados agem por si mesmo. É interessante, né? Que as pessoas falam, foi um espírito que me induziu a fazer isso, por isso que eu fiz, né? Foi, né? Tem muitos que falam que foi obsediado, então ele faz. E aqui ele não fala isso, né? Aqui, ó. Não. Dessa forma, encontramos alguém que nos leva a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, pensamos que é o acaso que envia. Quando, na maioria das vezes, são os espíritos que nos impelem uns aos outros, ou seja, os espíritos entram em contato com outros, né? Assim, não é uma coisa mútua, né? Quando ele quer dizer isso, né? Um atrai o outro, né? Se a gente tem um pensamento, foi a gente mesmo que atraiu aquele pensamento, não Não, foi só o eu acho que espírito, né? é bem A isso. gente A gente tem que atraiu o parar com espírito esse também, né? negócio. Por exemplo, quando a gente fala, Então é importante. a gente fala que a gente é influenciado, muito mais do que imagina, né? É, Só que sim, percebe que a gente também influencia, Sim, exato, na mesma medida. exato. Quer é dizer, verdade. eu Se posso acontece, influenciar, eu posso ser influenciado por vários espíritos encarnados, mas eu, como encarnado, posso influenciar espíritos isso. desencarnados. Da mesma forma. Uhum. Ou seja, o É, aproveitamento da sim, informação de lá para cá ou de cá para lá depende de quem recebe, não depende É. de quem faz, exato. E entendeu? aí, se você der aquela desculpa, mas eu fiz tal coisa porque eu fui influenciado por um espírito que me levou a tal coisa, até pode ser que você, mas será que não foi você então que influenciou primeiro aquele espírito, aí ele veio, chegou, Exato, né? Eu acho que não exato. interessa quem Ele foi usa a que palavra começou. O que interessa é que você vai ser responsável pelos seus atos e ele vai Sim, ser responsável pelos atos dele. é. Não interessa se ele está encarnado ou desencarnado, ou você está encarnado ou desencarnado. Parar com esse isso. negócio de assim, não, quem fala para o outro
é que é o responsável. Não, peraí, eu não sou responsável por nada. Eu estou dando minha opinião. Se você quiser fazer, você faz. Isso. Entendeu? Assim, aqui na minha tradução tem uma palavra estímulo. Então, assim como um espírito estimula um, o outro também estimula, entendeu? É uma coisa recíproca, né? Um com o outro. Muito interessante isso. Não, e assim, eu acho que isso daí, eu não sei, mas às vezes eu percebo que as pessoas, elas têm essa confusão, mas ao mesmo tempo, as que estão, até algumas que estão estudando com a gente, né, as obras de Kardec mesmo, originais, ao mesmo tempo, elas não casam isso com a questão da moral autônoma, entendeu? Da liberdade, do livre-arbítrio que é nosso, e somente nosso. Sim, E aí elas atribuem certas coisas como se não houvesse nesse momento um livre-arbítrio. Não, eu não sou livre. sim. Como assim? Peraí. Não, peraí. Ou você é livre ou você não é livre. Entendeu? Quer dizer, É, aí você mistura, não, peraí, mas ele está me influenciando. Mas, sim, influenciar não é comandar você. Ah, mas ele quando me influencia, ele o quê? Ele faz você comandar? Não. Ele comanda você? Não. Ele influencia. Ah, mas aí eu faço. Faz porque você quer. Não Uhum. joga a culpa nos exato. outros. Você está se eximindo da responsabilidade. Aí, para se eximir, você chega ao ponto de dizer que você não tem liberdade, é isso? Não faz sentido. Sim. Ou você acredita na moral autônoma, entendeu? Até mesmo quando a gente, né, não consegue compreender alguma coisa, mas mesmo assim escolhe, a escolha é nossa. Ah, não, dá uma folga aí, eu não sei o que eu estou fazendo. Amigo, Não tem. a competência de saber o que você está fazendo é sua, entendeu? É, Uhum. Não é dos outros. Se mesmo assim você resolveu tomar uma decisão, segura aí. Óbvio que a gente Sim. sabe que a intenção, o conhecimento consciente, quanto mais consciente ele for, né, e qual for a verdadeira intenção por trás daquilo, eu posso fazer uma coisa errada por desconhecimento e a minha intenção ser boa, ter sido uma intenção no bem. Isso vai contar a meu favor, mas não me exime do erro que eu cometi, entendeu? claro Aí que não. porque eu vou, em algum momento, quando eu vou saber que eu errei. Naquele momento eu vou ter um pequeno, eu vou verificar o erro. Aí eu vou ter que tratar aquilo, pô, realmente eu já fiz isso aí, agora eu sei, não é certo. Então É, você que se sente responsável por essas coisas. Mas acabou, morreu aí, não tem ninguém mandando em você. Aquilo que eu gosto de falar sempre, exato. nem Deus manda na gente. Sim. Aí teve uma pessoa uma vez que foi discutir comigo, espírita, não vou falar aí. Como é que ele falou? Ah, mas se quiser, ele pode mandar. Eu falei assim: ó, não vi isso escrito em lugar nenhum. Uhum. Na verdade, Deus manda na gente, é porque a pessoa pensa em Deus como um ser, né? Ele manda na gente pelas leis que ele criou. Então, não é Sim, se quiser, ele vai mudar de opinião e vai passar a mandar na gente. Não existe essa possibilidade. Ele já colocou todas as leis para a gente. Não é a Sim. mesma coisa que você, eu não concordo com Deus, sou contra a lei da gravidade. Não vou cumprir ela. Não dá, amigo. As leis divinas você vai ter que cumprir, de uma forma ou de Sim. outra. Não interessa se são da física ou se são as que a gente discute tanto, né, na leis da alma, que estão no mundo espiritual. Você vai ter que cumprir, entendeu? Você é que Verdade. desenvolveu o sofrimento, é que desenvolveu a felicidade. Não tem como negociar uma coisa diferente da lei dele. Uhum. Então, parar com esse negócio, né? Essa Sim. responsabilidade, começar a mudar o paradigma de pensar de que só nós somos responsáveis por tudo que acontece conosco. Ponto final. Não interessa a Sim. condição que você esteja. Sempre foi assim, sempre será assim. Sim. Né? Esses conhecimentos, né, que a gente está tendo agora, muito do que o Paulo Henrique tem trazido, né, resgatado, está sendo, nossa, assim, é um divisor de águas, né? Porque você sair dessa condição de pensamento de castigo, de pecado e castigo, né? Você sair dessa condição de, mas eu fiz porque o outro me mandou fazer, né? Ou foi o diabo, ou foi o que quer que seja, né?
e eu pelo menos consegui pensar. Eu já tento pensar assim, eu estou fazendo, é apego ou não é apego? Se eu Sim, fiz, é apego, a escolha é minha. Tá bom, mas eu não vou me martirizar por isso, eu não vou ser castigado por isso. É um erro e eu vou aprendendo, e alguma hora eu vou superar o erro, né? Não, o que eu acho que a gente se castiga é que às vezes a gente comete um erro e não percebe. Aí quando você percebe que você cometeu o erro, você também pode perceber o que esse erro ocasionou. Que talvez ele tenha dado um mau exemplo para alguém, por exemplo, que seguiu Hum, você. E você se lamenta porque não era isso que você queria. Tua intenção não era essa, entendeu? E quando você percebe, enquanto você não percebe, você não entende por que alguma coisa não está encaixando. uhum, Né? Tanto que o problema maior é quando a gente está consciente do que está fazendo. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas por apego, né, eu escolho o prazer, eu escolho a alegria, eu escolho um caminho que eu acho que é melhor para mim, sim, né, indo contra as leis de Deus. Aí você vai começar a adquirir uma imperfeição. Mas a imperfeição quem adquire é você. Ninguém te coloca nesse caminho. Ah, alguém me convenceu e ficou ali soprando no meu ouvido décadas e décadas e eu acabei cedendo. Não existe isso. Você cedeu porque quis. Para uhum, de botar a culpa nos outros e segura o rojão aí que é teu, entendeu? Se acendeu, agora espera que ele vai explodir. sim. Né? Então, então, Pode ou mudar corre pelo para menos a forma. apagar, ou então, meu amigo, se ficar olhando ele explodir, quando ele explodir, vai fazer um estrago. Sim, A sua escolha é sua. Você tem todo o direito. pode Você é que mudar sabe o pelo menos grau as do aprendizado. palavras, né? Colocar É. assim agora, eu cometi o erro de ceder. Pelo Não, e menos tem um seja. pensamento que eu acho interessante. eu estava possuída, Não, tem um pensamento que eu acho que hoje em dia é muito mais né? comum, que é aquele pensamento de que o meio determina a pessoa. Hum, Que você perdoa a pessoa, porque afinal de contas ela vive num meio que é muito prejudicial e danoso a ela e afetou ela. Entende? É a história uhum, do pobrezinho, sabe, o coitadinho? O coitadinho é o coitadinho, é o cara que é o coitadinho. Ele vive numa situação coitadinho dele, entendeu? uhum, Como se ele não tivesse opção, ele foi colocado lá e ele está sofrendo porque foi colocado lá. Tem muita gente que pensa assim. Já perceberam isso? sim, Aí você explica o mundo pelo coitadinho. Não, você tem que ser paciente com as pessoas. Tá? Você começa a explicar com essa lógica. É uma ilusão, sabe? É uma ilusão que a sim. pessoa quer dizer que os outros têm desculpas. Certas pessoas têm mais desculpa para fazer coisa errada. Desculpa, amigo. Sabe? Ninguém tem desculpa para fazer coisa errada e contra as leis de Deus. Você pode ir ou não ir, a escolha é sua. E o problema é seu. Se você foi e sofrer, é contigo. Se você foi e não sofreu, e você está dentro da lei de Deus. Então tá tudo bem, toca a ficha, entendeu? Você Uhum, aprendeu. Mas pro bem e pro mal é você que é responsável por tudo. sim, Né? Não adianta se esconder atrás da nossa ignorância, né? Da nossa falta de evolução. Todos nós temos falta de evolução em algum momento, de algum jeito. uhum, Então eu acho que esse é o pior. A pior situação é quando a pessoa começa a acreditar, não, mas o meio define a pessoa. Desculpa, amigo. E aí, sabe, cai para ideias que para mim não tem nada a ver. hum, Né? Para mim não faz o sim. menor sentido. É. É isso aí. Falta Acho que é só o último só que dá. É. é, as origens que certos espíritos nos atribuem pela revelação de pretensas existências anteriores são muitas vezes um meio de sedução e uma tentação para o nosso orgulho, É, que se envaidece por ter sido tal ou qual personagem. é. É, Como é que Chico falava?
É que todo mundo que vinha, uma vez, acho que foi naquele programa Pinga Fogo, né? Pega fogo. Você já viu o programa Pinga Fogo dele? Tem uma hora que ele fala Uma assim, parte já. que ele acha engraçado que tem muita gente que veio, que diz que na vida passada era Cleópatra, era um aristocrata, era não sei o quê. Aí eu costumo dizer que eu provavelmente fui um ser muito pequeno, um mendigo, uma pessoa muito pequena, que eu não devo ter sido nada importante em outra vida. É esse orgulho, né, cara? Não, eu fui em outra vida rei, fui Sim. um rei famoso, não sei o E quê. o pior, ainda falo, o espírito tal que disse, ó. Acredita que foi tal, hein, que disse. O pior que não, o pior que é verdade. A parte que o espírito disse, provavelmente é verdade. É, Só a parte que ele disse. Agora, a parte do que ele disse, bom, é. quem sou eu para dizer que não é verdade? Mas o que isso significa? Você vai reivindicar as terras todas da França, que eram suas? É isso? O que você vai fazer com essa informação? É isso aí. Isso aí. Tá bom. Legal, então. Então, nós vamos para o músculo fanfarrão. Eu vi que o próximo mês aí tem só texto grande e parece que é bem interessante. A minha Vamos lá. tradução chama o músculo estalante. Que estala, Estalante? né? Estalante, Tá. é. Então, vamos lá. Bom, Então, próxima. acabamos um pouquinho antes, É. Maravilha, então, gente. tá bom? Boa Boa noite, noite então, aí. para Obrigado vocês. para vocês. Não esqueçam, como bons católicos, amanhã não pode comer carne, só peixe. É. Eu sou Viu? quase Não se vegetariano, esqueçam. então. Vocês que são católicos, então não só comam peixe. Aqui só tem católico em casa, então eu sou obrigado a comer o que tiver em casa. Então acho que vai ser peixe É. mesmo. Mas tá valendo, é bom também um peixinho de vez em quando. Aqui Tá não, certo. semana Tá bom. passada, lembra que eu comi um peixe, passei mal pra caramba? Ah, Verdade, né? tem razão. Atrasado, meu Deus, mas tudo bem. É Com, melhor troca... então você. Com a permissão do trocadilho, você não quer ver peixe nem tentado. Nem pintado. Tchau, amigo. Isso foi bom. Tchau, Tchau, tchau. fique bem. Tchau. Boa noite. Boa noite.